um podcast para abençoar a sua vida. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus te abençoe. Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Que a graça do Senhor te alcance onde quer que você esteja, que as palavras que falarmos aqui sejam palavras vindas do céu para o teu coração e possam abençoar a tua vida. Nós temos o imenso prazer de termos aqui hoje o apóstolo Rodrigo Oliveira, esse meu amigo. Olha, apóstolo, foi um prazer, viu, conhecê-lo e conhecer a sua igreja. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos telespectadores. Primeiramente, o prazer foi todo nosso, pastor Gisel, conhecê-lo, tê-lo recebido, o senhor, sua esposa, na nossa comunidade, e a honra é toda nossa. Graça e paz para você, querido, Deus abençoe sua vida. Meu nome é Rodrigo, sou aqui natural de Bauru, nascido e criado. Fazem já 20 anos que nós moramos lá na cidade de Jaú e trabalhamos firme e forte lá em prol do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Bem, falando nisso, que comunidade, nós ficamos impactados, viu, com a igreja lá. Que benção. Fomos lá, a excelência do ambiente. Na verdade, o que impacta muito é o banheiro. Eu acho que o banheiro é o termômetro da saúde da comunidade, né? Minha esposa ficou impactada, ela foi no banheiro das mulheres, eu fui no banheiro dos homens, e gostamos da excelência, né? Parece que tem alguém ativo ali, parece que tem alguém trabalhando ali, né? Sim. Privando pela excelência. Tudo tem que ser feito com excelência, as coisas de Deus têm que ser feitas com excelência. A partir do momento que você coloca o nome de Deus e você faz uma casa para o Senhor, né? Você pode perceber quando Davi vai instruir, vai deixar o legado para Salomão construir o templo. Então, ali Davi ele fala de excelência. Quando Deus pede para que Moisés lhe faça um tabernáculo, Deus também ele fala de excelência. Logicamente, nós sabemos que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a partir do momento em que você faz uma casa para Deus, você tem que fazer tudo com excelência. Desde os mínimos detalhes, desde um banheiro, é simples, né? Mas desde um banheiro até a parte sonora, tudo tem que ser feito com excelência. É interessante, porque esse é um conceito não antigo, porque nós acreditávamos que a igreja basta ter um telhado. É lógico que não é isso que faz a igreja, né? Exatamente. Nem tanto se aquilo que nós pudermos fazer de melhor, né, para Deus, eu acho que nós devemos fazer, né? Com certeza. Não é essa a prioridade, né? Eu tenho falado esses dias que as nossas igrejas, elas têm se transformado num posto Ipiranga, né? A ideia do posto Ipiranga, né? Porque no posto Ipiranga agora tem tudo, né? Só que às vezes você chega e não tem combustível, né? E a igreja não pode cair nisso, né? O combustível que a igreja oferece, a igreja, corpo de Cristo oferece, em lugar nenhum da terra nós podemos encontrar. É só a igreja que tem. Assim como o posto de gasolina, você não consegue comprar no mercado, né? Eu, na verdade, usando essa mesma linha que o pastor usa, esses dias mesmo, acho que faz aproximadamente uns 3 semanas atrás, eu falava para a igreja, eu estive no Espírito Santo esses dias atrás, e eu voltei assim, com o coração assim, angustiado, e em cima, dentro do avião, o Espírito começou a falar comigo, e ele falou que nós vivemos dias, os dias de Ruth, né? A Bíblia fala que havia um homem, né, começando o livro de Ruth, havia um homem de Belém, Bethlehem, e Bethlehem, Belém, é casa do pão, e naquele lugar houve fome, e aquela família teve que mudar para Moabe. Ou seja, eles tiveram que sair da casa do pão, porque estava faltando pão na casa do pão. Então, esses são os dias que nós estamos vivendo, né? São dias em que o pão, e nós sabemos quem é o pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E isso conflita com a realidade profética da igreja, que vivemos dias da igreja de Laodiceia, né? É a igreja que é rica, mas é pobre e segue nu, mas o que me chama a atenção é Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E esse eis que estou à porta e bato, ele não fala de não cristãos. Ele está falando de uma igreja, né? Uma igreja, eu estou à porta e bato. Isso significa que Jesus está do lado de fora. Na igreja dele. Na igreja dele, na igreja que é dele. Por quê?
tempos, né, dias de Ruth, faltando pão na casa do pão. Interessante, apóstolo, como é que pode as pessoas estarem ali fazendo o que parece ser culto a Jesus, sendo que Jesus não está ali? Qual o tamanho, o nível de cegueira, de cauterização da mente, para achar que está tudo bem e está tudo certo, mas Jesus não está ali, né? Isso, na verdade, foi construído, pastor Gesiel, na verdade, né? A gente sabe que a igreja, ela, historicamente falando, se tratando da história da igreja, né, a igreja, ela se perdeu ao longo da história, né? Você pega, por exemplo, entre 132 e 135, começando do início, né? As bases sólidas da igreja têm a ver com o hebraico, tem a ver com a Torá, né? A Taná, vamos dizer assim, né? A Taná, que é a lei, os profetas e os escritos, né? Os salmos. Lucas 24, 44, Jesus disse isso, né? Era necessário que tudo isso acontecesse para que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E há de ressaltar que até 367 depois de Cristo não havia Novo Testamento, né? Então, entre o intervalo de 132 e 135, quando Adriano invade as terras de Israel e expulsa os judeus, a igreja, ela perde a sua vitalidade porque ela perde a sua essência, que é a essência da Torá, né? É a essência da Torá. Perde a identidade. O Novo Testamento, as bases do Novo Testamento é a Torá. Os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, todos estes são oriundos da circuncisão. Todos eles são. Inclusive, eu trato no livro, fazendo uma citação de um dos escritos, de um dos patriarcas da igreja, só que grego, né? E ele fala que o fundamento, né? Os fundadores, os apóstolos, são oriundos da circuncisão. Então, as bases sólidas sempre foram essas. Após a expulsão dos judeus com a crescente ideia do antissemitismo, hoje está muito em alta, né? Se tratando das bases sólidas, isso também foi passado, porque se a gente pegar, por exemplo, em patrística, né, pegar a questão dos pais da igreja, eram pais gregos. E praticamente todos eles falaram contra Israel. Não tendo o ensinamento... Até Lutero, né? Até agora. Lutero, Calvino, Santo Agostinho, Justino Mártir, todos eles falaram alguma coisa que reproduzisse a ideia de que Deus excluiu Israel do plano de salvação, né? É interessante que o Lutero, por exemplo, a motivação de antissemitismo dele era porque eles haviam crucificado Jesus, né? Exato. Só que o próprio Senhor Jesus já tinha perdoado, né? Pai, perdoa-lhes. E eles, então, ignoraram, não, nós não perdoamos, não, porque vocês mataram a Cristo e tal. Mas não acontecia com Paulo, isso, né? Paulo já era diferente, né? Embora fosse Exatamente. Na verdade, assim, Lutero, ele trabalhava na luz que ele tinha. Quando ele estabelece a sugestão da reforma, né, quando ele prega as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, ali era uma sugestão. Era uma sugestão de reforma. Quando o movimento da reforma ele ganha uma proporção, no coração de Lutero estava assim: vamos buscar o irmão mais velho. Quem que é o irmão mais velho? Israel. Só que se esquece que por causa de um plano elaborado por Deus, constante em Romanos 11, o povo judeu não vai se converter, porque eles foram endurecidos em parte. Eles têm apenas um remanescente que crê, até os dias de hoje. E Paulo, ele é tão escatologicamente correto, vamos colocar assim, que ele fala que esse endurecimento de Israel vai permanecer até que se cumpra o tempo dos gentios. E então, todo Israel será salvo. Ou seja, Israel não está fora dos planos escatológicos de Deus. Entendeu? Então, esse endurecimento dos judeus em relação a crer que Jesus é o Messias, que crer que Jesus é o Filho de Deus, ele é o endurecimento em parte para que nós fôssemos inseridos.
Romanos 11 talvez é o maior tratado Com certeza. que pode responder essa questão e tirar todos os pontos de interrogação da cabeça de qualquer pessoa. Todavia, como eu disse, quando você tira os fundamentos, e aí você tem os gregos, como por exemplo Policarpo, que era um cidadão grego que foi discípulo de João, né? E a partir de Policarpo, e ele vai fazendo também seus discípulos. O que sobra quando se perde o fundamento da igreja? A filosofia. Tanto que todos os patriarcas da igreja, depois de João, que foi o último apóstolo morto, oriundo da circuncisão, natural da Galileia, né? Natural de Tiberíades, só sobrou filosofia grega. Então, os fundamentos da igreja até 367, ele esteve voltado mais para a filosofia grega do que propriamente para as escrituras. Porque apenas em 367 depois de Cristo, Atanásio de Alexandria, bispo de Alexandria, escreve uma carta de Páscoa. Ali descrito os 27 livros, constante os 27 livros do Novo Testamento, estabelecendo um cânon do Novo Testamento. E apenas em 393, no Concílio de Hipona, é que é chancelado o Novo Testamento. Então nós temos uma lacuna de aproximadamente 267 anos, entendeu? Em que o que se estabelecia? A filosofia grega. 325, 313 depois de Cristo, Constantino se ascende ao trono de Roma, e dentro da história, entre aspas, diz que ele teve um encontro com Jesus, né? E no ano 325, a igreja ela deixa de ser o corpo místico de Cristo e ela se torna uma instituição. Corpo político agora. Quem entendeu? E agora a igreja ela se tornando uma instituição politizada, numa crença, numa filosofia nascida ainda nos tempos de João, quando ele fala dos nicolaítas, né? Que desviava o povo. E um dos pensamentos dos nicolaítas era: existe uma classe especial de pessoas, existe um clero, né? A palavra exata para isso é o clero. Existe uma classe especial de pessoas que tem, entre aspas, superpoderes, que pode mais que os outros. Então, muito mais do que uma instituição, a igreja, a partir de 325, do Concílio de Nicéia, muito mais do que uma instituição, a igreja se torna um império, onde um governa e os outros todos são plebe, né? Então, a igreja ela se torna elitizada, vamos dizer assim, e ela perde a sua essência. A igreja romana, ela se tornou a detentora das escrituras, ela se coloca como fiel intérprete das escrituras. Ninguém tinha acesso às escrituras a não ser Roma. Então, o que se estabeleceu em Roma? Você não precisa ter Bíblia, você não precisa ler Bíblia. Você precisa crer o que nós estamos falando para você. E aí vai surgir todos os tipos de heresias que a partir do século XII, né, com John Wycliffe, vai começar a proposta de uma reforma protestante, né? De uma reforma protestante não, aliás, uma reforma na igreja. Dentro da igreja. Uma reforma dentro da igreja para que a igreja retornasse para qual lugar? Da onde ela nunca deveria ter saído, das escrituras. E embora o trabalho deles foi assim muito valioso, até hoje não conseguimos, né? Até hoje não. Porque até mesmo depois de Lutero não tinha intenção de sair, nem fundar outra igreja. De forma nenhuma. A proposta de Lutero era única: reforma. Tanto Lutero, tanto Wycliffe, quanto John Huss, Jerônimo Savonarola, todos eles. A proposta sempre foi a mesma: o retorno às escrituras. Essa é a reforma. O retorno às escrituras. O que ajudou, quer dizer, o que deu pontapé nisso foi a excomungação dele, né, do Lutero. Com a excomungação de Lutero, o Lutero tinha os seus seguidores, os seus adeptos, e aí começa o movimento da reforma. Né? E, olha, não queremos ser pessimistas, né? Mas parece que o problema que ele queria resolver acentuou muito mais depois, né? Porque na época era uma igreja só vendendo as coisas, né? Indulgências a tradição romana. E né? Pregando uma ideia de um reino terreno, né? Uma coisa assim. Hoje nós temos milhões, né?
embora abriu a mente de muitas pessoas, né? No entanto, com essa reforma dele, o início da igreja protestante, depois igreja evangélica, nós somos muito mais católicos ainda do que gostaríamos de ser, do que imaginamos ser. Né? Essa questão do clero, por exemplo, o pastor, ele tem uma unção. Ele conversa com Deus direto, né? Ele tem ali um tete a tete. A ideia do sacerdotalismo, né? Você precisa por outro lado, um líder. Não que você não precise ser liderado. É isso que nós precisamos compreender. Né? O princípio da liderança, ele é um princípio de Deus. Deus estabeleceu o princípio da liderança. O problema é em relação a essa mentalidade, a mentalidade romana. Eu costumo chamar esse tipo de mentalidade. Qual que é o problema do ser humano? Né? Todos nós. Gosto muito da doutora Neuza Tioca. Ela fala algo que é verdade, né? Ela fala que aquele que nunca foi numa macumba foi macumbado. Ela fala exatamente por causa de Roma, porque a cauterização da mente, o problema está aqui. O problema está na mente. Então o que acontece? Todos nós somos oriundos de uma mentalidade greco-romana, né? Uma mentalidade filosófica que é construída ao longo dos anos, ao longo dos séculos, até mesmo, vamos colocar séculos antes de Cristo, né, com o nascimento da filosofia, com Sócrates, né? Então, a ideia então a filosofia, ela tomou conta do ser humano. E Deus, ele nunca teve inserido na filosofia, entendeu? Porque as escrituras não é uma filosofia. As escrituras é a direção de Deus. É muito mais do que um pensamento. É um estilo de vida. Uhum. Deus está falando assim, você vai viver assim. Não é que você vai pensar para ver se você acha que aquilo é certo. Com isso, com essa mentalidade greco-romana, as pessoas elas acabaram crescendo e entendendo que numa instituição, por exemplo, tem alguém que é mais importante. Né? Então traz esse conceito de liderança equivocada, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com Deus, né? Está totalmente o oposto àquilo que Deus estabeleceu. Liderança não é exatamente sinônimo de autoridade, né? Ou de superioridade, né? Não é porque a pessoa, ela... É interessante, por exemplo, voltando lá para Davi, por exemplo, que Davi era um rei. Se fosse nos dias de hoje, como os reis não vão para a guerra, só manda os soldados. Ele fica no bunker dele, fica tranquilo. Davi não, Davi era um rei que ia para a guerra. E o risco dele na guerra era maior do que os outros ainda, porque ele era o rei. Ferirei o pastor, né, o líder, e o resto acaba. Você pega o rei, acabou a guerra. Então o risco dele, ele não... Você, lendo a história de Davi ali, parece que ele é um dos soldados. Né? O comportamento dele parece ser um soldado. Ele não fica assim, eu sou o rei, vocês... E a ideia para a igreja seria mais ou menos assim. Né? Paulo fala, nós estamos aqui como esterco, né? Nós somos servos de vocês, né? Nós somos oferecidos como libação para que vocês possam frutificar, crescer e ser salvos. Né? Exatamente. Não precisa... Bastaria olhar para a figura de Cristo. No momento em que a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, conversa com Jesus e fala, Senhor, permita que no seu reino um senta à sua direita e um senta à sua esquerda. E naquele diálogo, Jesus ele vai falar algo. Entre vocês, no mundo que vocês vivem, os governantes, é comum os governantes dominarem as pessoas, estarem sobre as pessoas. Mas Jesus ele deixa bem claro ao seu colegiado, com vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Quem quiser ser o líder, que sirva a todos. Em que momento, apóstolo, as palavras de Jesus se perderam? Porque é interessante, ficaram estão escritas, né? A ideia, registradas hoje. A ideia do império. Roma. Tudo começa em Roma. As trevas, a sombra que escureceu o cristianismo, a sombra, a escuridão que invadiu o cristianismo,
parte a partir de 325, chamado Concílio de Nicéia, quando a igreja ela deixa de ser o corpo místico de Cristo. Deixa de ser perseguida. Deixa de ser perseguida para se tornar começam as catedrais. A religião do império. Aí surge a ideia da matriz, onde o Papa vai ser. E a filial. O bispo ali vira Papa. Né? Entendeu? Onde Constantino ia, era o bispo ali se tornou Papa agora. Se tornou o Papa. E aí, bom, o resto é história. No entanto, hoje, não é legal alguém falar assim, apóstolo, você tem a unção, ora por mim. Não dá aquele ego no ser humano? Eu posso falar de mim. Se a pessoa fala um negócio dessa, eu falo, vai orar, vai jejuar, né? Mas apóstolo, você está ungido, você tem a unção de Deus. Não, nós somos ungidos. Na verdade, nós temos um ministério, por isso que eu gosto dos 5 ministérios. O que é ministério, Gesiel? A palavra ministério... Serviço. A palavra ministério vem do termo grego chamado diaconia. Todos os diáconos. Então, apóstolo não é uma posição hierárquica. Não é um plano de carreira. É um tipo de serviço. O pastor não é uma posição hierárquica. Não é. Nunca foi. Jesus nunca falou de hierarquia. Você sabe o que significa hierarquia? A palavra hierarquia ela é oriunda de 2 palavras gregas. Hieros, que significa sagrado, e arque, né? Arque, que significa governo, né? Ou seja, um governo sagrado. Como que eu, ser humano, vou plantar um governo sagrado? Que homem? Jesus ele nunca estabeleceu uma hierarquia. Jesus ele disse, vocês vão ser servos. Quando Paulo escreve Efésios 4, e ele diz, aquele que subiu, na medida em que ele foi subindo, ele foi distribuindo dons aos homens. Que dons é esse? É a essência de Cristo, a essência do serviço de Cristo, sendo liberado para a igreja. E ele designou, e ele deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mas não é só os nomes. Nós temos que entender o propósito, versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. O que significa isso? Nós vamos servir. Então, o apóstolo, ele não é uma posição hierárquica. O profeta, ele não é uma posição hierárquica. O evangelista não é uma posição hierárquica. O pastor não é uma posição hierárquica. Não existe. O que existe? Formas de serviço. A completude do serviço de Cristo. Jesus foi o primeiro apóstolo. Hebreus 3, o sumo apóstolo da nossa confissão. Jesus é o profeta. Moisés declarou a respeito dele. Após mim virá um profeta melhor do que eu. A eles vocês vão ter que ouvir. Jesus é o evangelista. Quando ele declara a Isaías, né, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para pregar as boas novas. Ele é o pastor. Eu sou o bom pastor. Ele declara sobre ele. Pedro vai falar pastor e bispo das nossas almas. E ele é o mestre vindo de Deus. Nicodemos, como um príncipe da sinagoga de Cafarnaum, reconhece isso, dizendo, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Jesus é os 5 ministérios. Então os 5 ministérios falam de Jesus. E Jesus ele veio fazer o quê? Quando ele disse para a mãe dos filhos de Zebedeu, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a essência, os 5 ministérios. Os 5 ministérios não é uma posição hierárquica. O apóstolo tem uma unção. Que unção? O mesmo lugar, Gesiel, que você usa, que qualquer pessoa usa, descrito em Hebreus, o novo e vivo caminho, é o caminho que eu também tenho que fazer. Que é o véu rasgado, que é a carne do Senhor. Não existe sacerdotalismo. Para você que nos assiste, deixa eu deixar uma palavra para você. Você não precisa de um ser humano para se achegar a Deus. É aqui que entra a questão da liderança. A liderança é Deus escolheu pessoas para estabelecer um projeto e uma visão. E ele estabeleceu pessoas para correr com essa visão. Ótimo.
você vai servir. Por isso que o líder, o pastor, o apóstolo, o pastor presidente da sua igreja, ele é um conservo, você é conservo com ele, você não é servo dele, você é conservo com ele, não é? E você serve uma visão, e você deve servir isso em honra, Gesiel. Agora, eu preciso do pastor para chegar até Deus. Não. Eu preciso do apóstolo para chegar até Deus. Não. O autor de Hebreus vai dizer assim: entremos com ousadia. Hebreus 10, 25. Pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. O mesmo caminho que eu faço, o mesmo caminho que qualquer pessoa faz, é o caminho que você precisa fazer. Perfeito? Então você vai servir ao seu líder, você vai servir a sua igreja local, você vai servir a visão que Deus colocou você debaixo dela, né? Ele submeteu você não a um líder, mas a uma visão. Perfeito? Então você vai servir essa visão, você vai servir junto ao teu pastor, como os soldados serviam a Davi. Eu gosto muito disso. E se reconhece não a unção, mas a autoridade que se carrega dentro de uma visão. Amassai. A Bíblia fala que Davi, numa das guerras, um gigante queria matar Davi. Uhum. E Amassai vai e mata esse gigante. Mata esse gigante. E a Bíblia fala que Davi estava cansado, porque o líder cansa. Tanto que o líder é tão ser humano que ele se cansa. A Bíblia fala que Davi cansou. E a Bíblia fala que Amassai fala assim, quando mata esse gigante, o soldado de Davi chega para ele e fala para ele assim: a partir de hoje você não vem mais para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Essa parte, esse texto é muito profundo. Maravilhoso. Não significa que Davi tinha um superpoder. Davi era ser humano, tanto que ele cansou. O próprio texto fala da humanidade de Davi. Todavia, aqueles homens reconhecem que Davi era responsável por uma visão. E eles se submetem a essa visão, a correr com essa visão. E eles protegem o coração do seu líder. Eles protegem o seu líder, não porque o líder carrega algo especial, ele carrega superpoderes, não. É porque eles sabem reconhecer a autoridade. Mas parece, apóstolo, que a gente meio que pula essas ideias do texto, né? Porque nós herdamos que nós somos super-heróis, super-homens, né? O pastor não pode mostrar os seus... Não pode. Existe uma certa lógica nisso, porque se você senta, o povo deita, não é isso? Se o líder se assenta, o povo deita. Se o líder fica de pé, o povo se assenta. Se o líder se assenta, o povo deita. Parece que as pessoas... E nós perpetuamos a ideia de que olhem para nós somos exemplos, né? E de certa forma nós temos que ser exemplos. No entanto, nós não ensinamos as pessoas a seguirem a Cristo, mas a seguirem a nós. Por isso que nós não queremos mostrar a nossa fragilidade. Quando eu era criança, na nossa família e na igreja, tinha aquela ideia assim: olha, fala embaixo porque os vizinhos estão ouvindo. Isso parece bonito, né? Mas é uma hipocrisia tão grande, né? Não vamos discutir aqui na frente dos vizinhos, vamos discutir baixo, porque os vizinhos sabem que nós somos crentes e eles estão ouvindo, vamos dar bom testemunho. Isso, na verdade, é um testemunho de hipocrisia, porque nós deveríamos ser assim o tempo inteiro, que os vizinhos pudessem colocar igual câmeras escondidas todo o tempo para ver a nossa conduta, não ficar preocupado com o que eles vão dizer, né? E nós, como líderes, queremos esconder as nossas fragilidades para que o povo possa se espelhar na nossa... É interessante, os livros que a gente lê, não estou falando desse livro teu não, tá? Mas os livros que nós lemos das histórias dos homens de Deus, eles só contam coisa boa, né? Dos milagres. Uau, se você ler aquele livro, você sente um lixo. Meu Deus, eu não ando com Deus, eu nem convertido sou. Dá uma ideia que nós estamos assim. Não, eu não preciso me converter, olha só, esses milagres, essas coisas aconteciam. Mas eles escondem, na verdade, as vezes que não deu certo. Então, parece que nós queremos mostrar o nosso lado, né, o nosso lado de super-herói. E isso acaba forçando as pessoas a olharem para nós como pessoas melhores do que elas, porque elas sabem que elas não são. Mas elas olham para o pastor e falam: nossa, eu queria ser como meu pastor. Meu pastor, na casa dele, ele é uma bênção, no trabalho, onde ele vai, só que a pessoa não está acompanhando. Devia ser, né? Devia ser em todo o tempo. Você dar bom testemunho, andar cheio do Espírito, em qualquer lugar, o que você for fazer, que seja Jesus ali.
No entanto, parece que nós perpetuamos a ideia de super-homens pelo orgulho, né? Que é legal. Essa é a palavra. Orgulho. É legal as pessoas olharem para você e te colocarem num pedestal, né? Isso a carne gosta disso. A nossa carne ama esse negócio. Uau, que legal, né? Que super especial isso. Que apóstolo, até mesmo as nossas ideias de igreja. Por exemplo, tem igreja que você está começando ali, então você é um diácono, né? Se dá uma melhoradinha, você vira presbítero, né? Vai virando um plano de carreira. Agora você é evangelista, que não tem nada a ver com o dom, né? Com o ministério. Você é evangelista, depois é pastor auxiliar, depois você agora é pastor titular, né? Ou pastor sênior. Aí... Tem vários nomes. Então, mas aí, depois... Dependendo da igreja, você é bispo, aí... Se é bispo, depois você pode se tornar bispo primaz. É isso. Depende da denominação, né? No entanto, vindo agora, que nós vamos falar sobre os 5 ministérios, sobretudo sobre essa renovação do ministério apostólico, né? Que não é novo, mas é só uma restauração. Na né? verdade, começa nos anos 90, nos Estados Unidos, né? Com Peter Wagner, né? Pierce, né? E aí começa a vir para a América Latina com Rony Chaves, criando por exemplo. Corpo, né? Rony Chaves foi quem estabeleceu isso no Brasil em 2001, né? 2001. Só que a gente já volta... Em 2001 temos 2 apóstolos, né? Reconhecidos, que é o Estevão Hernandes e o Luiz Hermínio, né? Luiz Hermínio é mais recente, né? Luiz Hermínio foi antes de 2001. Ah, já faz tempo? Foi antes de 2001. Ele nem usa o título, né? Ele não usa, muito dificilmente. Nunca ninguém falava dele nesse sentido sobre ele. No entanto, a gente, com essa renovação apostólica, são poucos os apóstolos, que eu conheço, na verdade, conheço muitos poucos, mas são poucos que veem nessa postura, como a tua, de ser um servo, de não é um plano de carreira, não é um plano hierárquico, né? Costumo dizer, Gisel, que o apóstolo, ele é o empregadinho da igreja. Isso. O apóstolo... Fala de novo. O apóstolo é o empregadinho da igreja. Nós precisamos colocar não só o apóstolo, mas como todos os outros ministros, né? Mas o apóstolo é o mais baixo. Por quê? Porque ele é o pavimento onde o pessoal vai pisar, né? Ele é aquele que vai abrir o caminho, é o primeiro a apanhar, né? Agora, muitos apóstolos, reconhecidos apóstolos, não sei se auto-reconhecidos, mas reconhecidos apóstolos nos dias de hoje, eles agora viram nessa renovação, restauração apostólica, mais um grau para subir, né? Eu fui pastor e bispo há tanto tempo, né? E agora eu tenho a possibilidade de subir um pouquinho mais. Então dificilmente você vai encontrar um apóstolo debaixo de uma outra cobertura pastoral, por exemplo, né? Ele é um apóstolo porque está acima de todo mundo, ele manda em todo mundo tem que beijar a mão dele. E a gente está, né, isso é uma coisa assim que muita gente achou muito legal, porque agora o apóstolo, dependendo da igreja, o apóstolo vai ganhar um pouco mais, vai ter que ter um carro melhor, vai morar em uma casa melhor, tudo errado ainda, né, apóstolo? Eu acredito que nós temos um trajeto pela frente, acredito que esse podcast possa ajudar muita gente a entender. Esse talvez, Gisel, esse foi o pior mal desde o início, né, a consolidação exata do início da restauração dos 5 ministérios que foi em 2001. Porque o critério sempre foi esse. Se você pegar, por exemplo, os livros de Peter Wagner... Eu li vários deles. Peter Wagner nunca vai falar de hierarquia. Uhum. Peter Wagner nunca ensinou sobre esse. Inclusive, eu posso até citar a Bíblia, 2 Coríntios. Esse tipo de apostólico que nós vemos, né, esse apostólico dos superpoderes, o apostólico do cara que, né, da pessoa que é o super master blaster, isso daí Paulo chama de superapóstolos em 2 Coríntios. Verdade. E o que os superapóstolos faziam com a igreja? Eles extorquiam a igreja. Paulo fala isso em 2 Coríntios. Eles extorquiam a igreja. Então não é novidade isso. Não, eles dominavam a igreja, entendeu? E até esbofeteava os crentes. Paulo cita isso em 2 Coríntios. Entendeu? João, por exemplo, quando ele vai falar da igreja de Éfeso, na primeira carta, ele fala: tenha ao seu favor
que colocaste aqueles que se dizem apóstolos E não são. e não são. Que apóstolos são esses? Não eram os 12, porque os 12 todos conheciam, Todos né? eram, e todos já haviam morrido, porque só João estava vivo. Sim. De acordo com a história, todos os apóstolos, exceto João, haviam sido mortos até o ano 66 depois de Cristo. Então teve quase 30 anos aí que o João ficou sozinho como apóstolo. João Quer ficou dizer, sozinho, foi o como último dos apóstolos. um dos 12 apóstolos, né? Porque Um dos tiveram 12. outros, né? E quem Paulo, eram os outros que a igreja Barnabé. colocava? Esse nem tem nome, nem fala o nome desse, né? Não fala. Tinham vários, na verdade, né? Quer dizer, se tinha um Muitos. falso, então tinha os verdadeiros também, né? É isso que as pessoas não entendem. Então, o falso apostólico, o falso ministério apostólico, ele corrompeu a reforma, que nós chamamos, historicamente, a nova reforma apostólica, né? Que, inclusive, um pregador, um pastor famoso da linha reformada diz que a reforma não é nova, não é reforma, não é apostólica, mas ele fala baseado em quê? Ele fala baseado num apostólico corrompido. É o mesmo que diz que apóstolo bom é apóstolo morto? Exatamente, entendeu? Ele parte de um pressuposto, entendeu? Olhando para figuras que receberam o título de apóstolo. E Detalhe, não eram. vamos colocar figuras, mas ele também faz citações de pessoas que são verdadeiramente reconhecidas. Exato. Tem as marcas apostólicas, todavia pegaram trechos de mensagens na internet, entendeu? Sim. Pegaram textos, pequenos textos, e ali a pessoa faz um malabarismo, né, dentro de um livro desse renomado pregador reformado. Ele não sei se você já leu esse livro, mas ele faz um baita de um... Ele fala sobre o apóstolo? Isso. Ele faz um baita de um malabarismo, entendeu? Fazendo citações, eu posso dizer até mentirosas, essa é a palavra, quando ele, por exemplo, faz citações da Valnice Milhomens, quando ele faz a citação da saudosa doutora Neuza Tioca, que há poucos dias nos deixou, né? E acaba ali falando mentiras a respeito das redes apostólicas, né? E aí ele vai fazer um malabarismo, né? Porque o tratado de Westminster e não sei o que, Marcião, que não tem nada a ver com o apostólico, né? O marcionismo, o movimento marcionista, que tem mais a ver com o gnosticismo, e então faz-se um malabarismo para dizer, esse negócio de apóstolo era os 12 e Paulo, mas não tem texto bíblico que me afirma isso. Mesmo, na verdade, quando você quer atacar uma tese, você só vai olhar para o ponto negativo. Vai pegar exemplos de apóstolos. Exato. Que não eram apóstolos, né? Mas no tempo de Paulo, os superapóstolos também já existiam. E detalhe, olha só que coisa interessante. Quando Paulo escreve a sua segunda carta, ele está escrevendo a sua segunda carta em sua defesa. Sim. Por quê? Por causa dos superapóstolos, a igreja de Corinto, que Paulo era pai, tanto que ele vai falar assim, vocês podem ter 1000 tutores, mas pais vocês não vão ter muitos, porque eu vos gerei no evangelho. Então Paulo, ele foi o fundador da igreja de Corinto, mas por causa dos superapóstolos, né, a igreja de Corinto deixa até de reconhecer o ministério de Paulo. Então, isso não é novo. Agora, não é porque existe, não vamos chamar de falsos apóstolos, vamos falar como Paulo, não é porque existe os superapóstolos que não existem os verdadeiros. Existem as marcas de um apóstolo. Se você quiser conhecer, eu trato isso no livro. Quais são as marcas de um apóstolo? As marcas de um apóstolo, as marcas de um profeta, as marcas de um evangelista, as marcas de um pastor e as marcas de um mestre. Porque cada ministério, ele é distinguido não é pela nomenclatura, mas pelas marcas que carrega. Por isso que muitas vezes você não precisa nem do nome. Você não precisa do título. O apóstolo. Não. Eu gosto muito, Gesiel, Romanos 1:1. Eu sou apaixonado por Romanos 1:1. Mas Romanos 1:1 é apenas a apresentação de uma carta. Mas como que Paulo se apresenta? Paulo, a minha identidade, quem eu sou em Jesus. Eu não sou apóstolo. Eu tenho uma identidade no Senhor. Servo de Jesus Cristo, tenho uma condição no Senhor. Qual que é a minha condição? Minha condição não é Senhor, a minha condição é servo.
chamado para ser apóstolo. O ministério vem em terceiro lugar, não vem em primeiro. É interessante, apóstolo. Eleito para o evangelho de Deus. Ou seja, eu tenho que, se necessário for, morrer pelo evangelho. Por isso que em Atos 20, 24, Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim, conquanto que eu cumpra o ministério pelo qual recebi do Senhor, que é fazer conhecido o evangelho. Só isso. Então, na verdade, embora agora que estamos tendo aí agora, uns 20 anos já, né? O ministério apostólico está sendo restaurado, mais 23 anos. Por aí. No entanto, já tivemos apóstolos na história. Dos apóstolos, desde João até hoje, na história da igreja, que não receberam o título de apóstolo. Fizeram o trabalho. É igual hoje, né? Posso citar um apóstolo da história da igreja que todo mundo ama? Só que ele não carregava o título de apóstolo talvez pela ausência de conhecimento, e não precisa carregar o título. Quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um apóstolo. John Wesley. John Wesley, na verdade, partiu mais para um evangelista, né? Tanto ele como Jonathan Edwards, eles são no período da restauração do ministério evangelístico, ali no século XVIII. É que o John Wesley, pelos fundamentos, ele já foi mais didático, né? Exato. O Jonathan Edwards já foi mais avivalista mesmo, né? Mais evangelista. Exato. Talvez o John Wesley até formou a igreja metodista pelos métodos. João Calvino. Calvino também. João Calvino foi um apóstolo. João Calvino é aquele que lança as bases do protestantismo, quando ele escreve as Institutas. As Institutas, usado muito pelos reformados, nada mais é do que um tratado apostólico. Uhum. É um tratado apostólico. Na sua opinião, entraria para o cânon? Não. No cânon não pode entrar, porque, na verdade, o cânon ele fecha com os 12. Né? Ele fecha com... E é aí que entra. Né? Se você me permite, precisa fazer essa distinção. De apóstolos e apóstolos. Exatamente. A igreja romana, ela trouxe a ideia de sucessão apostólica. Tipo, o maioral da igreja, ele é sucessor de Pedro. E nunca existiu sucessão. Em qual parte das escrituras nós lemos sobre sucessão apostólica? Nenhuma. Então a ideia do ministério apostólico não é suceder os 12. Os 12 apóstolos de Cristo, tanto que na Bíblia você vai encontrar. Os 12 apóstolos do Cordeiro são os 12 apóstolos do Cordeiro. E a pergunta, o ponto de interrogação que fica é: quem é o 12º? Quem é? Paulo, Matias? Porque do Cordeiro é Judas. Do Cordeiro é Judas. Sim. Mas Judas foi para o inferno. Onde está escrito isso na Bíblia? Não sabemos. E João, ele fala que ele vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, e na Nova Jerusalém havia 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem que é o 12º? Ninguém perguntou para o João qual que era os nomes que ele viu. Judas estava lá? Era Matias? Tá. Foi Jesus que escolheu Matias ou foi Pedro? Não foi. Foi, na brincadeira, né? Foi lançado o palitinho, né? Para ver quem que seria o substituto de Judas. E detalhe, para aquele colegiado apostólico, que era o colegiado apostólico dos 12. Mas a partir de Atos 13, você vai ver os apóstolos da igreja. Paulo, por exemplo, se nós formos falar biblicamente falando, Paulo não era apóstolo do Cordeiro. Paulo era apóstolo da igreja, porque quem comissiona Paulo e Barnabé? A igreja de Antioquia. Atos 14. E os apóstolos, Paulo e Barnabé. Mas não foi só os 12 Paulo? Por que a Bíblia cita Barnabé como Paulo, como apóstolo? Entendeu? Então se Paulo era apóstolo, Barnabé também era apóstolo. Barnabé. E nós vamos encontrar vários outros apóstolos da Bíblia, como Andrônico e Júnior, Romanos 16, Tito, 1 Coríntios, Timóteo. Quando Paulo vai escrever, por exemplo, a igreja de Tessalônica, ele fala quem? Paulo, Timóteo e Silvano. A apresentação da carta. Mas lá no capítulo 2 ele vai falar assim: nós, como apóstolos, vamos supor, você e a Nath, vocês estão escrevendo uma carta. Gesiel, Nath, aos parentes do Paraná. Nós estamos passando por isso.
Nós, ele está falando, você está falando de quem? Você está falando dos seus parentes no Paraná ou você está falando você e a Nath? E a Nath. Então, Paulo, quando ele cita nós como apóstolos, ele está citando Timóteo e Silvano como apóstolo? Porque esse é nós, é uma carta, não é um livro, é uma carta, é uma epístola. No dicionário James Strong, quando você vai puxar no grego a palavra apóstolo, que vem de apostelo, uma das citações de James Strong é que Timóteo era um apóstolo. E o dicionário Lexio James Strong é usado por praticamente 100% dos teólogos, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. E ainda tem aqueles que foram provados, entre os falsos, tinham aqueles outros apóstolos que ninguém fala, sabe quando quem. foi escrita o livro do Apocalipse? Entre 90 e 98 depois de Cristo. Só Todos. tinha João. Quem são os apóstolos que a igreja de Éfeso colocava à prova? Nenhum dos 12, para começar. Com certeza não era. Quem eram? Isso significa que existiam apóstolos. Existiam os falsos e existiam os verdadeiros. Agora, apóstolo, nós estamos falando do ministério apostólico, mas são 5 os ministérios, né? São 5. São 5 os A ministérios. gente fala dos apóstolos porque existe uma... É porque é uma novidade agora, né? Não é nem novidade. Por muitos anos, a teologia, seja ela reformada ou seja ela não reformada, sempre trouxe essa ideia de que apóstolo foram só os 12 e Paulo, né? E normalmente baseado em Atos 1, porque os critérios para a escolha de Matias, isso você pode ver em qualquer... Você pode ver em qualquer vídeo da internet, em qualquer livro, inclusive esse livro desse renomado pregador reformado, né? Você vai ver que o critério que eles usam é Atos 1, né? Para o colegiado apostólico dos 12, para você ser apóstolo, então você tem que ter visto Jesus ressurreto e tal. Mas Barnabé não viu Jesus ressurreto. E o Paulo já não enquadra também, porque quando Pedro se levanta, ele fala assim, olha, desde o batismo de João até a ressurreição. Entendeu? Dos estava lá. Paulo não estava lá. Ele pode ter visto Jesus ressurreto. E tem uma outra história também, apóstolo, que um dos requerimentos que Paulo diz para ser apóstolo, de ter visto a Jesus, dizem que o que Paulo viu não foi uma visão. Foi Jesus mesmo que apareceu para ele. Aí eu pergunto, se Jesus apareceu para ele, Jesus tem que ter vindo para aparecer para ele. Se Jesus veio para aparecer para Paulo, então nós estamos esperando a terceira vinda de Jesus, porque a segunda já veio para Paulo de novo. Você entende como não fecha a conta? Não fecha, com certeza não. Aí nós vamos entrar numa outra questão aí, uma outra questão. Porque, para mim, na minha visão aqui herética, o Paulo era um irmão que se converteu no mesmo tempo que nós. Qual o tempo é esse? Período da graça. Período da graça, pós ascensão de Jesus e descido do Espírito. É o mesmo tempo. Eu acho que ele tem bastante proeminência, porque ele escreveu muito. Cadê a carta de Bartolomeu? Cadê? Não tem. Né? Barnabé. Vamos abrir na Bíblia, no livro de Barnabé. Não tem. Né? A maior parte, quer dizer, tirando o João, o Mateus, que era o Levi, o Levi Mateus, o João, os únicos 2 que escreveram evangelhos, os únicos que eram apóstolos, que andaram com Jesus. Nem Marcos e nem Lucas. Marcos andava com Pedro. Né? Mas aí já não é do... Lucas já era o auxiliar de Paulo. Teoricamente não tinha nem... Já não era. Não podia nem ter notoriedade o seu evangelho, né? Então, esses, na verdade, o resto, ninguém escreveu nada. O Tiago morreu, deu nem tempo de pegar na caneta. Até escreveu. Tiago era meu irmão de Jesus. Então, mas não era o Tiago dos 12, né? Não era nem Tiago. Nem o Judas também era dos 12. Judas era meu irmão de Jesus. Meu irmão de Jesus. Então, que se converteram após a ressurreição. Então, são apóstolos pós-ressurreição. Então, assim, eu acredito o seguinte, que Paulo mesmo diz assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Se alguém pelo Espírito fala qualquer coisa, apóstolo, me desculpe, perdoe minha heresia, mas isso para mim é cânon. Porque se é pelo Espírito, o mesmo Espírito que falou através deles, por que foram separados 27 livros? Ninguém falou assim, esse sim, esse não, pela capa ou pelo título. Tinha muitos títulos que levavam o nome dos apóstolos.
escritos. Mas por que disseram que esse aqui entra esse mesmo? Tanto que Pelo existe conteúdo. um evangelho usado pelo kardecismo, que é o evangelho de um apóstolo. Qual dele? O Qual? evangelho de Tomé. De Tomé. Então tem o de Tomé, tem o evangelho de Paulo, tem o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo. Leva o nome deles, mas por que não entrou? Pelo conteúdo. Analisar e tudo, retende o que é bom, né? Exato. Como é que você sabe que uma coisa é de Deus ou não? Pelo conteúdo. Você não pode dizer, carta de Paulo, carta não sei o quê, isso aqui é de Deus. Não, as citações. E qual era um dos critérios, por exemplo, para a aceitação de um livro canônico no Novo Testamento? Esse livro tinha que reconhecer o Antigo Testamento. Era um dos critérios da canonização dos livros do Novo Testamento. E você vai ver que em todos eles, a maioria deles, faz a citação da Torá. E eu acho, apóstolo, que esse é um problema dentro da igreja, porque as pessoas não entendem essa dinâmica do Espírito. Por que um livro entra e outro não? Pelo conteúdo. Hoje, o conteúdo não é muito importante, porque é o marketing que seduz as pessoas. Exato. Aquele é um homem de Deus, ele pode falar a besteira que for, mas como ele se apresentou naquele formato, é o que importa. Chegou naquele formato, não vamos muito longe, algumas igrejas, as igrejas, hoje tem menos, aquelas igrejas chamadas igrejas do uso e costumes, por exemplo. Né? Sim. Podia vir um homem de Deus, mas se ele não tem a gravata, já não é nada que ele falasse seria ouvido, as pessoas não ouviriam. Mas se ele vem de gravata, ele não entraria em igreja nenhuma. O Paulo não entraria em igreja nenhuma. E ele já não ia entrar porque ele ia querer entrar mesmo. Mas não seria reconhecido, porque a indumentária, as pessoas abrem ou fecham o coração, da maneira como você vem. Eu acho que nós perdemos muito de Deus por isso, porque às vezes uma pessoa que você não dá nada para ela por fora, ela tem um recado de Deus para você, uma mensagem de Deus para você. E a gente fecha o coração para isso, né? No entanto, nos dias de hoje, se alguém chega com esse formatado daquela forma, ela pode falar o que ela quiser. Uma das maiores revelações acerca do futuro, inclusive até os dias de hoje, falando do plano escatológico, foi um sonho dado a um dos piores reis pagãos existentes na história da humanidade, Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor, da estátua, que coisa, os reinos. E a gente subindo um monte, descendo um monte, jejuando, e não tem um sonho desse, pô. Entendeu, querido? Porque o que acontece? A religião evangélica. Aqui está o problema. A religião evangélica colocou Deus dentro de uma caixinha. Dentro daquele formato. Isso, né? Então Deus, ele está dentro da minha caixinha. Aquilo que sai fora da minha caixinha não é de Deus. E se você sair fora dessa caixinha, você está debaixo de maldição. Entende como que é perigoso isso? Eu creio, Gesiel, que a igreja ela perdeu muito da visitação do Espírito. Porque quer colocar Deus dentro da sua caixinha. O reformado quer colocar Deus na sua caixinha. O pentecostal quer colocar Deus na sua caixinha. O apostólico quer colocar Deus dentro da sua caixinha. E Deus, ele não é Senhor da igreja. Ele é Senhor dos senhores. Ele excede. Paulo diz isso, Romanos 11. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Apóstolo. Como que eu vou colocar Deus dentro da minha caixinha religiosa, Gesiel? Como que nós... Na verdade, o senhor tocou num ponto nevrálgico aqui agora, porque é muito difícil você olhar para algumas situações e aceitar aquilo. Dizer, aquele é meu irmão, eu vou caminhar com ele, talvez não caminhar, né? Porque você não é obrigado a caminhar com todo mundo. Sim. Mas ter o mesmo propósito, né? Vamos dizer assim, o mesmo propósito, estamos trabalhando é a Marinha, Exército e Aeronáutica, cada um no seu quadrado, todo mundo em prol do reino, né? Protegendo a sua nação, né? Todos têm um mesmo propósito. No entanto, tem pessoas, tem situações, sobretudo no campo profético, apóstolo. Eu sou assim, eu abraço todos os dons do Espírito. E tem que abraçar. No entanto, tem situações que você fala assim, meu Deus, aí eu não vou não, nessa aí eu não entro não, né? Aí é que vem o discernimento, né? Você tem que discernir. E aí entra as Escrituras. As Escrituras servem para você discernir o que procede de Deus
e o que não procede de Deus. Mas aí a gente vai cair naquele problema, né? Aquele homem, todo mundo já aceitou que é homem de Deus, tal. Só que é homem ainda, né? É homem, e em algum momento ele vai falar alguma coisa que vai proceder de alguma forma. E profeta não erra. Assim como pastores e evangelistas. Vou dar um exemplo muito claro. A Bíblia fala que Moisés é profeta. Deus fala num segundo momento para Moisés: Moisés, vai lá e fale a rocha. E a rocha nós sabemos quem representava, porque Paulo vai citar quem era aquela rocha, que era Cristo, em 1 Coríntios, e aquela rocha era Cristo. Era Cristo. A primeira vez Deus fala: toque a rocha, fere a rocha. Mas a rocha só pode ser ferida uma vez. Olha o erro do profeta. Moisés, mesmo ouvindo a Deus, Deus vai dar testemunho de Moisés dizendo: eu falo com Moisés. Quando Miriam e Arão vão começar ali um indício de fofoca, porque Moisés havia casado com a mulher que tinha casado, e Miriam, né? Cuxita, né? Teoricamente da nossa cor, né? Por isso, Cuxita, né? E, não concordo, tal. Deus vai falar para Miriam assim: quando há profetas no meio do meu povo, eu falo por visão, eu falo por sonhos. Mas com Moisés eu falo face a face, é meu amigo. E quando Deus fala assim: Moisés, fale a rocha. A Bíblia fala que Moisés ele vai lá e dá uma pancada na rocha. E pagou o preço, porque não entrou na terra prometida. Mas não significa que o profeta ele nunca vai errar. Quantos profetas não erram? Esses dias mesmo, né, o caso Flor de Lis, né, que é atual, condenaram o Luiz Hermínio. O que o Luiz Hermínio padeceu nos últimos 3 anos, porque ele liberou uma palavra profética, entendeu? Se ele errou, quem sou eu para julgar? Eu conheço o caráter do Luiz Hermínio. Isso. E sei o homem de Deus que ele é, não pela palavra que ele declarou, mas pelo caráter que ele carrega. Aqui que está a questão. Nós vivemos numa época, Gesiel, que as pessoas valorizam mais o dom do que o caráter. Entendeu? Então vamos supor, Gesiel, mesmo que você um dia venha errar numa palavra profética, numa interpretação bíblica, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu caráter. E pronto. É isso que muitas vezes nós precisamos aprender a conhecer. Olhar para o coração, olhar para o caráter. Quem o Gesiel é? Não é só o que o Gesiel fala, mas como você disse, o que evidencia? Ele é um homem de Deus por aquilo que ele fala. Não, ele profetizou, então ele é homem de Deus. Ele usa gravata, ele põe uma vestimenta legal, ele fala uns mistérios, ele fala uns negócios, ele revela o CPF, é homem de Deus. Não, isso não é critério de homem de Deus. Porque critério de homem de Deus na Bíblia é caráter. Vamos ver o livro de Jó? Onde está escrito no livro de Jó que Deus apresentou os dons de Jó? Vistes o meu servo Jó? Ele fala em línguas. Você viu meu servo Jó? Revela CPF. Ele revela o CPF, ele revela o RG. Olha, você viu o Jó? Ele fala, o que Deus vai apresentar para Satanás quando ele vai falar de Jó? O seu caráter. Vistes o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então, como que eu vou conhecer o caráter de um homem de Deus? Como que eu vou conhecer se é um homem de Deus ou não? Pelo seu caráter. Entendeu? Mas ele deu uma profecia, aquela profecia não se cumpriu. Ok. Mas e o caráter dele? Porque ele errou uma vez, eu vou condenar ele? E tem um problema também, nós herdamos isso no movimento pentecostal, que o profeta, ele falou, está falado, né? Assim, apóstolo Rodrigo, deixa Jaú e vai para os Estados Unidos, que assim diz o Senhor. Você pega as suas coisas e vai embora por causa da minha palavra, né? Entendeu? Assim, nós vimos muito estrago, né, feito por causa disso. Meu Deus. E casamentos que... Exatamente, né? Pessoas que casaram porque... Baixa o Santo Antônio casamenteiro lá e profetiza para todo mundo e dá aquela bagunça depois. O estrago que isso causou no meio evangélico. Mas a gente volta lá no início, né? Não identificando a essência. Porque o propósito nosso é fazer com que cada cristão seja um Cristo. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Parece que isso é uma coisa que ninguém sabe mais o que é. O que é a mente de Cristo?
Porque se nós tivéssemos a mente de Cristo, nós não teríamos tantas igrejas, porque a ideia geralmente sai daquela igreja, porque o pastor pensa diferente, o outro, né, as denominações se racham, porque houve... É um fenômeno denominacional, né, no país. E olha, a igreja se divide uma vez e vai um efeito dominó, cada um com uma visão. E Paulo, já no começo da igreja de Atos, né, eles pensavam a mesma coisa, né? Tinham todos o mesmo pensamento. Isso tem um caráter escatológico, né, Gesiel? A gente sabe, Jesus ele aponta, né? Muito mais, não é só Jesus. Paulo, por exemplo, quando ele vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, aliás, no capítulo 4, ele vai fazer um apontamento profético. Ele vai falar que nos últimos dias as pessoas iriam buscar mestres para si mesmos, teriam comichão no ouvido, né? Ou seja, iria buscar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe aprove, né? Aquilo que lhe satisfaz. Entendeu? Então eu acredito que esse fenômeno das instituições, não é igreja, porque a igreja é uma só. A igreja é o corpo místico de Cristo, Apocalipse 1 e Apocalipse 5. Pessoas compradas com o seu sangue de todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa é a igreja. Não interessa se você é porque Jesus não está na nossa denominação. Outro dia eu preguei isso, né, para pastores e os pastores levaram um susto. Eu falei, Jesus não está na sua denominação. E ele não está. Ele está no corpo. Ele se liga ao corpo dele. Ele não está na nossa denominação. Até porque a palavra denominação, a etimologia da palavra é divisão, né? A etimologia de denominação é muito mais do que um nome. É para dividir, né? É para fazer distinguir, né? E não existe distinção entre nós. Nós somos uma igreja, uma única igreja, né? Mas o fenômeno denominacional, eu acredito, eu consigo ver a mão de Deus em tudo isso, porque existem denominações que existem porque a vontade de Deus é que elas existam. Mas também existe um caráter escatológico, porque as pessoas elas começam a inventar um evangelho, e ela vai ter esse público. Porque as pessoas estão com comichão, com coceira no ouvido. Vai encontrar. Né? Elas vão encontrar. Então é necessário, Gesiel, porque se não existisse, como que iria se cumprir as Escrituras? Então, como que se cumpre as Escrituras? Né? Por exemplo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve num caráter totalmente escatológico, quando ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, em que as pessoas terão coceira nos ouvidos, né? Não conseguirão suportar a verdade. E é esse tempo, que é o tempo, de acordo com o mesmo Paulo em 2 Tessalonicenses, é um tempo da apostasia, que antecede, já entra no campo escatológico, não vamos entrar nisso, não vamos ficar até 5 horas no podcast, né? Mas que, de acordo com Paulo, antecede o início da grande tribulação, que é a apostasia. Antes que isso aconteça, é necessário primeiro que venha a apostasia. Então, a apostasia, que é a deserção da verdade, a palavra apostasia, né, vem de apóstasis, que significa destelhar, né, tirar a telha, tirar a cobertura, que é a palavra, né? Então, hoje, existem muitas denominações boas que pregam o evangelho, mas existem outras que, na verdade, estão ali para promover o hedonismo, né? Que é a marca desse tempo de apostasia, que é a marca da igreja de Laodiceia, né? A apostasia, né? Então, o hedonismo, o antropocentrismo, né? O ser humano é o ser. Tanto que você faz campanha, né? Venha, é a libertação, é a prosperidade e tal. Quem falou que Deus não liberta? Mas a verdadeira libertação é nas Escrituras. Eu ensino para os líderes que caminham debaixo da nossa cobertura: pregue o evangelho, só isso. O evangelho nunca deixou de ser suficiente. Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho não contém o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no processo, dentro do projeto salvação, já está a libertação. Apóstolo, Efésios 4, né, é a nossa base ministerial, né, onde dali Paulo vai tratar dos dons. É interessante que no início da igreja ainda não estava muito definido isso, né? Em Atos, por exemplo, a igreja de Atos tinha um monte de apóstolos ali, todo mundo comendo, bebendo na mão deles, né?
E a gente vai ver um pouco, se definindo um pouco mais em Antioquia, em Atos 13, né? Que ali já havia profetas e mestres, né? Então, assim, já estava distinguido ali. Já vai apontando. E eu acho que hoje o apostólico está assim mais em evidência, estamos falando mais do apostólico, mas ainda tem uma discussão forte do profético, né? Porque é muito mais, parece que o profético é mais delicado, né? O ministério profético, né? Porque tudo é profético hoje, é o culto, oração profética, dança profética, louvor profético. Eu acho que é meio bagunçado ainda, né? Eu acho que ainda não está meio definido o que é profético. Parece, por assim, tem coisas que são naturalmente espirituais, tudo é espiritual. No entanto, parece que para dar aquela ênfase, nós falamos que é profético, né? Teremos aqui o culto profético. Assim, parece que estamos exagerando. A gente costuma exagerar um pouco, né? A gente vem exagerando também sobre pastores há muito tempo, né? O ministério pastoral é exagerado. Eu conheço poucos pastores, na verdade. Conheço muitos pastores de título. Mas pastores de ministério, de ofício, eu conheço muito. Pô, eu acho que o apóstolo também deve conhecer poucos, né? Alguns pastores, esse cara é pastor mesmo. Quer conhecer o pastor? Posso contar uma história para você? Se você me permite. O que é um pastor de verdade? Certa feita, trabalhava secularmente numa loja de material de construção, lá em Jaú, e eu tinha um presidente de uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e ele foi acometido de um câncer na garganta. O pastor Aureliano, inclusive quero fazer menção dele, um grande homem de Deus, uma das pessoas que marcaram a minha vida. Depois desse dia, foi o dia que alguma coisa virou em mim. E eu vi que alguma coisa como diz o meu filho, né, alguma coisa de errado não estava certo, né? E ele recebeu uma cura. Ele recebeu a cura desse câncer, milagrosamente. Ninguém entende. Hoje o pastor Aureliano, ele está com aproximadamente 90 anos, né? E um dia Ele é daqui? Ele é de Jaú. Ele é de Jaú. E um dia ele foi na loja porque ele como é a cultura da denominação, construir igrejas. E ele estava construindo uma igreja em São Telmo, pertinho aqui de nós. E ele foi fazer o acerto para fazer o pagamento, né? Então lá em Jaú ainda nós temos ainda, não sei hoje, né? Porque já faz algum tempo que eu estou no Ministério Integral, mas naquele período nós tínhamos o sistema de carteira. Você vai pegando, né, marcando, e aí fecha um mês e você faz o acerto no mês seguinte do que você comprou, porque no ramo de material de construção toda hora você precisa de alguma coisa, né? E ele foi acertar e a gente, né, celebrando o milagre, e eu falei para ele assim: pastor Aureliano, o senhor precisa um dia pregar na nossa igreja, para o senhor contar o testemunho. E aí ele pegou na minha mão, muito carinhosamente, ele falou assim: Oliveira, porque lá em Jaú, por causa das empresas que eu trabalhei, grande parte das pessoas me conhecem como Oliveira. Ele falou assim: Oliveira, eu tenho muito pregador lá na minha igreja, leva um deles lá para pregar na sua igreja. Mas eu sou pastor. Que coisa. Meu negócio é cuidar de gente. Que coisa, né? Esse entendeu o ofício, porque é interessante. Qual é a função do pastor? É que a pessoa... deveria ser, né? A pessoa sabe, é um pouco mais eloquente, ela consegue pregar, pronto, é pastor. É pastor, mas ele não... E o monte de pastor que está frustrado com uma porta aberta? Que muitas vezes ele não é pastor, ele é um evangelista. Como é que eu sei que ele é um evangelista? Só tem crente na igreja. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém levanta a mão lá atrás. Mas não. Mas só tem crente na igreja. Quem que vai aceitar Jesus? Ele está fora do lugar, na verdade, né? Na verdade, o evangelista ele quer que Jesus aceita Jesus. O meu avô, se meu avô estiver lá, se meu avô está numa igreja dessa, ele ia gostar, porque meu avô, um homem de Deus, já velhinho, ele cego, ele é pouco na igreja, mas toda vez que minha mãe levava ele à igreja, e o pastor falava: quem quer aceitar Jesus? Ele levantava a mão. Ela falava: pai, o senhor não precisa. Aceitou Jesus umas 50 vezes. Mas quem que não quer aceitar Jesus? Quem que não quer? Ele quer aceitar toda vez. Boa. É igual o Lutero falava, né? Todo dia eu tenho que pregar evangelho para mim mesmo, que todo dia eu me desvio. Pois né? Mas não é esse o conceito, né? O evangelista, o Reinhard Bonk, né? Veio numa conferência de pastores, na época, já faleceu uns anos atrás, ele veio numa conferência, quem falou isso foi a Valnice.
E ele estava num restaurante, num ambiente, só tinha pastores no restaurante. E ele pregou e fez o apelo. Os garçons se converteram. Os garçons estavam lá e vieram para Jesus, né? Então o evangelista é esse, né? Mas nós temos um abuso do título pastoral e que fez muito mal, porque uma vez que você coloca alguém como um título ali, as pessoas começam a respeitá-lo de acordo com aquele cargo que ela tem. E posso por que disso, Gesiel? Por que existe esse abuso? O ser humano, ele é integral. Ele é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer que todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado para o dia da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ser humano, ele tem 3 faculdades. Tem um fator chamado alma. E alma é onde fica registrado tudo que nós vivemos a partir da concepção. É a nossa memória ali. Memória RAM. Entendeu? E o que acontece? Qual que é o testemunho de muitos pastores? Desses que se chamam pastores? Rejeição, problemas familiares, né? Uma vida totalmente escassa, difícil. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vêm para o Evangelho e elas encontram na igreja um meio delas suprir a carência. Uma carência, uma ferida, muito mais que carência muitas vezes, uma ruptura que nunca se fechou. Nunca se fechou. E aí o que acontece? Ela acaba se evidenciando por ser eloquente, ela acaba se evidenciando por ser inteligente, entendeu? Tem muita gente boa, mas o que acontece? Ela tem uma ferida na alma. E aí, por causa da sua eloquência, por causa do seu talento, não é nem dom, vamos falar de talento, por causa do seu talento natural, uma outra figura vai lá, coloca o óleo na cabeça e fala, agora você é pastor. Só que ela tem uma ferida na alma. Aí o que acontece? Esse que recebeu o título de pastor, ele se torna, por exemplo, um déspota. Ele quer usar uma autoridade que não lhe foi conferida. Como ele foi oprimido, agora quer oprimir os outros, né? Entendeu por quê? Luiz Hermínio fala isso. Um líder ferido vai ferir os seus liderados. Entendeu? Um líder sangrando, onde que ele vai sangrar? Ele vai sangrar em cima dos outros. Então, por isso que o processo... Três pontos que envolvem o ministério pastoral, o ministério do pastor. Primeiro é o discipulado. Por isso que um dos critérios de Paulo para Timóteo, para ordenar um bispo, por exemplo, que é uma das nomenclaturas para o ministério pastoral, é que ele esteja apto para ensinar. Porque o discipulado é isso aqui, é mesa, né? O segundo ponto do ministério pastoral é a cura. E o terceiro, gerar uma identidade. Mas se não passa por cura, e todo ser humano, Gesiel, não existe ser humano que não precise de cura. Você, por exemplo, tem a sua história, não tem? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que se a gente abrir aqui, Gesiel, conta um pouquinho do seu testemunho. Você vai ter muita coisa boa, mas vai existir muita coisa ruim. Vai começar uma choradeira aqui. Então, posso falar para você uma das principais feridas que grandes homens de Deus carregam, como eu carrego, que eu precisei passar por cura por causa disso? A orfandade paterna. A orfandade paterna, o motivo de você não ter pai, e muitas vezes não é ter pai só a figura na frente, mas é o que o princípio da paternidade tem que representar para dentro de uma família. E muitos carregam essa ausência. E todo ser humano precisa passar por cura. Todo ser humano precisa. Qual que foi um dos motivos que Paulo falou para Timóteo? Que o bispo ele não podia ser neófito, novo convertido, para não cair na condenação de Satanás. Entendeu? Então, por que não novo convertido? Porque o novo convertido ele está dentro de um processo de cura. Então, muitos líderes, Gesiel, já fazem aí, vamos colocar 8 anos que eu tenho trabalhado com outros líderes, né, pastoreando outros pastores, gerando pastores. Um dos grandes pontos, o ponto principal, é a ferida na alma. Os líderes
Essas pessoas que receberam porque são talentosas, porque são eloquentes, são inteligentíssimas, mas ela tem uma alma. Essa pessoa, ela tem não. A Bíblia chama ela de uma alma. Uhum. Só que no denominacionalismo que a gente vem, eu não quero enxergar a pessoa como uma alma. Eu quero enxergar o que você tem para oferecer para a minha igreja, Gisiel. Você é um bom músico? Não me interessa se você está ferido, se a sua alma está bem, se a sua alma não está bem, se você tem uma história, se você precisa, como a gente conversava agora há pouco com o bispo Diego, se você precisa, né? Não me interessa. Se você tem um talento, se você tem um dom, e eu posso explorar esse dom em benefício da minha instituição, em benefício da minha denominação, não me interessa como você está. Não me interessa como você está. E aí tudo aquilo que você está sangrando vai contaminando todo mundo. Você está entendendo? E aí o que acontece? Esses líderes, eles vão sangrando em cima de todo mundo. Eles vão sangrando em cima de todo mundo. Aí surge, por causa desse tipo de liderança, surge o fenômeno chamado desigrejado. Por que existem os desigrejados? Porque são pessoas que um dia foram feridos por líderes. E também não estavam curados. E também não foram curados porque ninguém se interessou pela alma, não pelo talento, não pelo dom, pelo ministério, chame o nome que for, mas não se interessou pela vida dele. Porque a vida dele é importante. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então tudo se trata de cura. Tudo se trata de cura. Então, nós vivemos, por muitos anos, a gente espiritualizou demais. Não, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Ah, eu não estou bem hoje, é o diabo. Está com depressão, é o diabo. Então quer dizer que o Elias estava com o diabo no corpo. Porque Elias, ele chegou num estado de depressão e falou: Senhor, eu quero morrer porque eu não sou melhor que meus pais. Não sou melhor que meus pais. E o que Deus falou para Elias? Vai na casa de Safate e busca Eliseu. Você não vai mandar sozinho. Você vai ter alguém para andar com você agora, porque ninguém nasceu para andar sozinho. É interessante, né, apóstolo? Porque, inclusive, os apóstolos tinham a alma problemática e ferida e machucada. Jesus não teve que curar Pedro, por exemplo? Jesus ficou 3 anos com ele, porque Jesus podia simplesmente ter chegado lá no último dia, caminhar uma semana com eles, fazer um encontro com Deus no final de semana. Gesiel? Mas interessante que Jesus falar para eles: vocês estão limpos pela palavra. Foram 3 anos de caminhada em que eles foram sendo, e eles ainda tinham que lidar com algumas coisas. É porque a nossa carne, ela não se converte nunca, né? A nossa carne não vai se converter, a nossa alma, ela vai sendo transformada. Paulo dizendo em Gálatas que teve que exortar Pedro severamente. Já pensou? Por quê? Gálatas 2, né? Quando não tinha judeu perto, não, ele conversava com os gentios, né? Vem cá, meu lindo, meu marido. Chegava um judeu perto, nem olha na cara. Você já pensou? O Pedro, né? Na verdade, o Pedro, ele era tão judeu, ele era tão circunciso, que para ir na casa do Cornélio, Deus tinha que fazer uma ginástica enorme. Uma visão 3 vezes. E para não ser condenado, ele levou um monte de gente. Mais 6 com ele. Vocês são testemunhas. Sendo que a Torá pede só 3 testemunhas. Olha, ele levou um monte. Eu vou lá no clube do Corinthians, mas eu não sou corintiano. E vocês são prova disso. Vocês, né? são prova disso. Eu não sou gentil. Vocês vão comigo e vai e volta. E volta, quer voltar rapidinho, né? Senão, é interessante que o Espírito Santo interrompe a mensagem dele, né? Senão ele ia terminar ali, ia cair fora. O Espírito Santo vem logo, interrompe. Então, Gesiel, e lá em Gálatas 2 ainda estava com o problema dele, é que ele não conseguia. Reconhecia como irmãos, né? Mas ele tinha um problema de simulação. O Tiago já ia chegar naquela festa lá que estavam servindo carne de porco, feijoada, ele não ia comer, né? Pelo Tiago. O Tiago é o tipo que ia ficar do lado lá e ainda, vocês estão errados, né? Digamos assim. Mas o Pedro não. O Pedro, ele, puxa vida, não tem ninguém aqui, o cheiro tá bom. Jesus, pega mal, não pega? Jesus me mostrou. Hipocrisia. Exatamente. O problema dele não era ele ter comido, né? O problema dele é que ele foi incoerente com ele mesmo, né? Ou você acredita ou você não acredita, né? Entendeu?
Isso porque a carne dele, a nossa carne, não é o nosso corpo, né? A nossa carne, ela não se converterá nunca, né? O que vai acontecer é que em algum momento a quimioterapia de Deus vai vir e vai matar esse câncer em nós. Quando ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, e esta palavra é digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio para salvar o homem pecador, do qual eu sou o principal. Eu sou o pior. Já pensou? Então nós temos aqui os 5 ministérios, apóstolos. Eles são ministérios. Eu tenho pensado sobre isso, porque eu tenho tido o privilégio de entrevistar alguns pastores, né? E ministros, e eu faço o seguinte, na verdade, sem que eles saibam, eu roubo um pouco da unção de cada um. Então isso vai ser daqui um pouco menos, porque eu acredito o seguinte, Efésios diz que Deus colocou esses dons no corpo. No corpo. O apóstolo não é apóstolo de Jaú, não é apóstolo da comunidade de Shalom. Apóstolo da igreja. Assim como os pastores, profetas, para o corpo. Eu sou pastor do corpo. São todos do corpo, né? E a gente até, não, eu sou seu apóstolo, não vai procurar outro. Eu sou o seu pastor, não vai procurar outro. Esse negócio de ficar procurando pessoas não é salutar, porque você demonstra imaturidade, né? Procura um, procura o outro. Tem que aprender a caminhar uma hora, né? Mas existe algo que Deus colocou na tua vida que é para o corpo, né? Assim como existem coisas que Deus colocou em outro apóstolo que não colocou em você, né? Colocou em uma outro pessoa pastor. Só não carrega toda a essência. Assim como colocou sobre o corpo também, né? Aquilo que o irmão tem, Deus deu alguma coisa para ele que não deu para mim, né? Eu não posso falar assim, por que o senhor deu para ele e não deu para mim, né? Porque eu te dei algumas coisas que não dei para ele, né? Então assim é o corpo. Então, sendo que o apóstolo é apóstolo para o corpo de Cristo, né? Então o apóstolo não é apóstolo só da comunidade. Um dos propósitos do nosso podcast aqui é expor esses ministérios, né? E eu tenho o desejo no meu coração de reunir os 5 ministérios, a mesa só, para nós podermos bater um papo. Vai ser o maior barato. E também para nós. É interessante que sobre o profético, né? Quando a gente vê o profético, se o profético não anda junto com o mestre, ele tá enrascado, né? Porque tem hora que o profético ele quer delirar, ele quer ir para outros lugares. Assim. Não, ele viaja. E aí o mestre fala... O profeta é fora da casinha. Baixa um pouquinho, abaixa um pouco, né? Agora, como nós falamos, vem um abuso do pastorado, né? Do ministério pastoral, durante muito tempo, e nós estamos lidando com isso. E como eu disse, conheço poucos pastores, alguns... Poxa, é muito bacana mesmo você conversar com pastores. Parece que é só coração, né? Ele tem um coração que dá vontade de deitar no colo dele e ficar ali, né? Por causa do ministério. Agora, algo muito bacana é encontrar pastores sem título, né? São pastores de unção, de ofício, mas a igreja não reconhece, né? A igreja não dá valor para eles. São pastores, inclusive pastoras, né? E muitas que não têm o título, né? Não importa, né? Não se preocupa com o título, né? Continua fazendo aquilo que Deus mandou fazer, mas é muito bonitinho quando a gente consegue identificar isso, né? E também é interessante que agora, há quanto tempo que o apóstolo se tornou apóstolo? Faz pouco tempo, foi em 2021. 2 anos, 3 anos. Mas eu já me movia no apostolado. Então, interessante é o seguinte, que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. E vai falar, dentre eles, Barnabé e Paulo. Mas lá na frente, o Paulo já não... ora, jejua mas envia. Lá na frente, ele já é apóstolo, né? Já não é mais profeta, né? Agora, o ministério apostólico, ele parece que tem um pouco de tudo, né? Na verdade, o apóstolo, ele se move em todos os ministérios. O apóstolo, ele se move como pastor, ele se move como evangelista, ele se move como profeta, ele se move como mestre. É o único dos ministérios ali que consegue abraçar todo mundo. Ele se move. É bem a ideia. Ele não é o ideia do dedão é interessante. Exatamente, né? Aqui, ó. O apóstolo, apóstolo, ele está aqui, ó. Ele é o fundamento para os outros, né? Então o apóstolo está aqui. Então aqui todos os outros são fundamentados nele. Então ele tem a facilidade de dar sustentação e apoio para exatamente. Todos. Além de dar sustentação e apoio, ele também consegue se mover. Mesmo porque o Paulo, por exemplo, quando ele chegava numa cidade nova, não tinha ninguém para fazer o trabalho dele, né? Ele fazia o papel de evangelista, ele fazia o papel de mestre, ele evangelizava, ele era um mestre porque ele ensinava. Tinha que ensinar. Ele ia nas sinagogas, né, ensinar.
E como que funciona? O apóstolo ele sempre tem que estar se movendo, indo para todo lugar? Não necessariamente. Não necessariamente. Você vai ver, por exemplo, Tiago, como apóstolo, Jerusalém. ele era bispo em Jerusalém, então ele permanecia em Jerusalém, né? Então, na verdade, o apóstolo ele se move no corpo de Cristo. Mas de alguma forma ele tem ligação com o corpo, né? Com o corpo, totalmente. E hoje ficou muito mais fácil ainda, né? Com as mídias e facilidade de comunicação. Transporte, livros, né? Hoje o transporte, né? Livros. Então, o apóstolo ele consegue ter um alcance maior, né? Se eu fosse pedir para você, não precisa falar os nomes, mas você conseguiria identificar os 5 ministérios, pessoas que você, do seu convívio, esse é apóstolo, aquele é profeta, ele é evangelista, você conseguiria identificar hoje? Sim. Conseguiria? Uma das funções do apóstolo é identificar. Por exemplo, aqui em Bauru, tem uma pessoa formidável que se move apostolicamente, mas ainda não recebeu reconhecimento, que é o bispo Robson da Igreja Reconciliar. Conheço. Ele é apóstolo de ofício. Apóstolo, eu vou brincar, apóstolo do pé rachado. Vai lá jogar óleo nele, então. Ô, Robson, espera, o óleo tá chegando, hein? Na verdade, o reconhecimento ele já tem, porque o reconhecimento apostólico e profético, ele vem da própria igreja. E a própria igreja local já reconhece ele como apóstolo. O que tá faltando? Entendeu? Na verdade, não falta nada. O que está faltando, Robson? O que acontece, na verdade, muitas vezes, é com quem caminha, né? É trazer a legitimidade, é ter quem traga a legitimidade para ele se mover naquele ministério, que foi o que aconteceu comigo, que foi acontecer com Paulo. Quando a Bíblia fala que a igreja de Antioquia estendeu sobre eles a destra da comunhão. Né? O que é a destra da comunhão? Vai, porque nós estamos dando o apoio para você ir. Você está indo, né, debaixo de uma autoridade. Isso é a destra da comunhão. É o que falta. Mas acredito que isso ele tem que pensar. Eu acredito que ele deve caminhar com alguma paternidade ou cobertura, né? E se a igreja reconhece, né, não há motivo para que não haja, porque não é um ministério de ordenação. Você não ordena apóstolo, como aconteceu em Atos 13. Não houve uma ordenação, houve um reconhecimento. Uhum. Né? Então a Bíblia diz que após o jejum, a igreja de Antioquia reconheceu o ministério de Paulo e Barnabé. Então eles estendem a destra da comunhão e os envia para o ministério deles, né? E os comissionam para o ministério deles. Então aqui em Bauru, por exemplo, eu olho para a figura do bispo Robson, eu vejo ali claramente um apóstolo. Eu olho, por exemplo, para a figura do pastor Jean Garcia, né? E vejo ali um apóstolo. Entendeu? Agora, profeta é um pouquinho mais complexo, porque o profeta, para você reconhecer, você precisa entender as marcas que ele carrega. Caminhar com ele. Você tem que caminhar com ele. Você precisa caminhar com ele. Hoje você não bateria martelo em nenhum. Não, profeta você tem que ser muito cuidadoso. Você precisa ser muito cuidadoso. Evangelista, você conhece alguém assim? O evangelista é muito claro você identificá-lo. Né? É muito fácil, até mesmo dentro de uma igreja. Quando você está... Quando eu sei que eu estou na igreja de um evangelista? Quando todo culto tem apelo. Se tem apelo, ali tem um evangelista. Se é o pastor da igreja, o titular da igreja, e ele está preocupado com o evangelismo, ele está preocupado com outras coisas. Vou dar um exemplo. Há 2 anos, nós estamos em 2024, 3 anos atrás, um pastor lá da cidade de Jaú, ele me procurou, porque ele recebeu o título de apóstolo. Um cidadão foi lá na igreja dele, jogou óleo na cabeça dele e falou: agora você é apóstolo. E ele pediu para um atendimento e a gente sentou para conversar. E ele frustrado, pensa numa pessoa frustrada. Ele: rapaz, eu nem sei o que é. Peguei e falei: tá, explica para mim como você se move. Ai, rapaz, eu gosto de fazer, eu gosto de visitar hospital, eu gosto de visitar, não sei, eu gosto de fazer evangelismo, eu gosto de não sei o que, não sei o que. E um dia ele me chamou para pregar na igreja dele. Só estava a igreja dele no final do culto, depois que eu acabei de pregar, ele falou: tem alguém que quer aceitar Jesus? Ele é evangelista. Está no sangue dele. Ele é o evangelista, claro, nato, como Felipe, por exemplo. Felipe é né? Eu tenho, por exemplo, um evangelista nato na nossa igreja, que é o Diego, né? Ele é vendedor de moto, mas a pessoa sentou na mesa dele. E só esse mês aqui, acho que levou um 7. Olha que benção. Né? Um 7. É natural do evangelista.
E a pregação desse evangelista? Para ele tudo tem a ver com salvação. Tudo tem a ver com salvação. O plano de salvação, porque Deus quer salvar, porque Deus quer salvar, porque Deus quer salvar, porque Deus quer salvar. Né? Mas já o evangelista, pastor e mestre são ministérios da comunidade. Por isso que havia profetas e mestres. Entendeu? E aí você começa a identificar a chamada por caminhar junto. Entendeu? Então fica complexo você reconhecer o pastor, um filho meu, aqui da cidade, que é pastorzaço. Pensa num pastorzaço. Pastor Fábio. Pastor Fábio, esse é verdade. Esse é pastor. Pastor Fábio é um dos que eu falo para minha esposa assim, ele é pastor, né? Ele é pastor. Pastor. Ele é pastor. Ele nem gosta de pregar, parece. Não, eu acho que eu não nunca vi o gosta. pastor Fábio pregando, né? A gente já foi na igreja dele. Ele prega, mas se você olhar, ele não é a praia dele. Exato. Porque ele é pastorzaço. Interessante que a pessoa... Já a esposa dele, que está é nossa filha... Ela prega, né? Ela é pregadora. Prega, mas ela é profeta. Por que eu sei que ela é profeta? Como que a gente consegue identificar que ela se move no profético? Primeiro ponto, a intercessão. A primeira característica do profético é a intercessão. Por que Moisés é reconhecido como profeta? Porque ele foi intercessor do povo. Quando Deus queria matar o povo, ele fala assim, se o Senhor não for com a gente, o Senhor não... Risca... Quem tem coragem de falar isso para Deus? Risca meu nome do livro se o Senhor não for com a gente. Você tem coragem de falar isso para Deus? Risca meu nome do livro? Eu tenho, porque eu sei que não vai fazer isso. mas eu falo de ousadia. Isso ousado, é ousado. Né? Então a primeira característica do profético é a intercessão. A pessoa não gosta de orar, é profeta? Não vai rolar. Não vai. Entendeu? Não vai rolar. Um segundo ponto do reconhecimento do profeta é o mover dos dons proféticos. Palavra de sabedoria. Palavra do conhecimento. Discernimento de espírito. Não é porque tem dom profético que é profeta, mas todo profeta se move nos dons proféticos. Entendeu? Então a pastora Paula, por exemplo, que é uma filha, ela se move plenamente no profético. Então ela é profeta. Hoje ela não recebeu o reconhecimento profético, mas ela se move como profeta. Ela se move como... A igreja Sião está bem equipada, né, pastor? Ela está bem. Tem pastor, tem mestre aí, tem Isso. profeta. Agora eu tenho um outro filho aqui na cidade, aqui em Bauru, né, um filho ministerial, que é mestre, pastor Ronaldo Encarnação. Como que eu sei que ele é mestre? Porque tudo tem a ver com tudo. O negócio do cara é pegar, não, isso aqui está conectado com isso aqui. E as pregações dele, o que é? É um estudo bíblico. Né? Muito mais do que uma pregação. Ali você senta e você aprende. É uma mensagem que você tem que ouvir com papel e caneta para você anotar tudo que ele está falando, porque ele é mestre. Porque ele é voltado ao ensino, né? Plenamente ao ensino. Mas hoje ele é pastor da comunidade, né? Então ele se move como pastor, mas o ministério de ofício dele, o que destaca a vida dele, é o ministério de mestre. O pastor acha que algumas igrejas precisam se rearranjar? Por exemplo, olha, a partir de hoje, irmãos, o pastor fala assim, o pastor que é o administrador, né? Porque eu acredito que existam igrejas que o pastor não é administrador, né? Ele pode delegar isso para outra pessoa. O que no nosso formato é quase improvável que isso aconteça, porque nós aprendemos que o pastor tem que ser o presidente. Porque há uma confusão de pastor e líder. Você não precisa ser líder para ser pastor. Mas o formato que nós temos de igreja é esse. É que o pastor é o líder. O pastor é o líder. Talvez quem uma denominação que melhor orienta isso, nesse sentido bem específico, é a igreja presbiteriana. Porque na presbiteriana, o pastor, ele é pastor. Ele cuida só da questão. Ele só é pastor, ele não administra a igreja. Exatamente, administradores são outros, ali os presbíteros, né? Talvez seja, nesse quesito, um modelo mais coerente, né? Sim. No entanto, algumas igrejas talvez precisariam fazer um arranjo. Olha, eu não sou administrador, eu sou pastor, já delega para outro, e outro vai falar assim, eu não sou pastor, eu sou profeta. Você sabe que eu sou profeta. Eu conheci um mestre foi meu professor de seminário, mas você fica ali horas ouvindo, né? E você quer ouvir... Você fica 2, 3 horas ouvindo e o tempo não sai dali. O tempo não passa.
E passa rápido demais, né? Você quer ouvir mais. Ele disse assim, eu quebrei, na época, já faz uns 20 e tantos anos, uns 30 anos já, na época ele tinha quebrado 2 igrejas já, porque colocaram ele como pastor, acabou a igreja. E ele é mestre. Ele é mestre e ele acabou. Eu brinco com o pessoal, quando que você sabe que você está na igreja de um mestre? É porque é a pregação espada. Conhece a pregação espada ou não? Comprida e chata. Chata e comprida. Né? Na verdade, ela não pode ser como chata. Não pode ser chata, é comprida, mas não é chata, porque tem ele e o pastor Gilson Pinho, não sei se você conhece. Pastor Antônio Carlos Bentes e Gilson Pinho são 2 mestres, assim, que você passa horas ali, você não se cansa ouvindo. É gostoso você sentar com o mestre. Muito bom. Um mestre de ofício é maravilhoso. É muito bom. Não, para mim é diferente de um ensinador, né? Na minha concepção. É porque não passa informação. Porque passar informação, qualquer professor passa. Exatamente. Você fica ali, é cansativo, né? Exato. Mas o mestre... O mestre é desvenda mistérios. Ele consegue enxergar o que ninguém consegue enxergar. E é muito bom isso, né? Então, nós vemos assim que algumas igrejas precisam se rearranjar para o bom funcionamento, mas aí nós vamos encontrar a barreira do orgulho e do formato. Ah, não, se fulano for pastor agora, eu saio da igreja, por exemplo. Porque meu pastor é você e tal. Mas, gente, eu não sou, eu sou mestre. Vocês estão vendo que eu estou tentando, mas não estou conseguindo. E eu acho que a gente vai ter que sofrer um pouquinho para isso, não acha, apóstolo? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que precisa ser uma renovação de mente, mas precisa começar da liderança. A liderança, cada um precisa entender os 5 ministérios. Deus não tem títulos, Deus não tem... O propósito não está no título, o propósito está na vocação. Você é um apóstolo, então você vai apostolar. Qual que é a função? Qual é a característica de um apóstolo? Né? No livro eu trato com muita clareza cada marca. Por exemplo, o apóstolo, uma das marcas dele é pai. Só que pai não é quem cuida é mãe. Qual que é a função de pai? É dar destino. Pai aponta. Pai é como se ele fosse um arqueiro, entendeu? Com flechas na mão do valente. Entendeu? A função do apóstolo é apontar a direção, é dar um norte, porque o apóstolo ele carrega a visão do todo. O pastor ele tem a visão limitada, ele tem a visão da comunidade, mas o apóstolo ele tem a visão do todo. Então, por isso ele consegue compreender chamado, consegue compreender propósitos, né? E um dos segundos característica de um apóstolo é apresentar todo o homem perfeito a Deus. Paulo fala isso do ministério apostólico, né? Então, por isso que o apóstolo ele sofre, ele chora. Quando Paulo fala, por exemplo, para a igreja de Gálatas, eu estou sofrendo dores de parto até ver Cristo sendo gerado em vocês. O pior do que você querer evangelizar e ajudar alguém é você ver o que aconteceu com a igreja de Gálatas, né? Da Galácia. Você vê os filhos, aleluia, glória a Deus, você volta dali um tempo, tá tudo bagunçado, todo mundo voltando para trás de novo. Uma outra função apostólica, organização, por causa todo apóstolo ele carrega sobre si a liderança. Por isso que todo apóstolo é líder. Não existe apóstolo que não seja líder. Todo apóstolo é líder, porque uma das principais funções do apóstolo é governo. Governo não é quem manda. Governo é quem consegue organizar. Duas funções de governo: organização e direção. São duas coisas que todo apóstolo carrega. Por isso que você vê que todo apóstolo é organizado. Você pega, por exemplo, uma igreja apostólica, que é liderada verdadeiramente por um apóstolo, ele é extremamente organizado, né? Tudo é organizado com o apóstolo. Por isso que, quando Paulo manda Tito ele fala, capítulo 1, eu mandei você em Creta para você colocar a casa em ordem. Olha, faz jus à comunidade Shalom lá, né? E, na verdade, quando nós fomos lá na igreja do Carlito Paz, tivemos 2 vezes lá. Ele é apóstolo, você sabe que ele é reconhecido apóstolo. E a igreja dele apesar de não usar o título, ele é. Você já esteve lá? Apóstolo. Já, algumas pessoas Nunca estive. Precisa conhecer, é um campus maravilhoso, fenomenal, uma coisa assim. E é tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar. Muito legal. Eu fiz um podcast com um dos pastores lá, amigo meu,
pastor Aguinaldo, e ele contando, ele falando para a gente que, por exemplo, essa questão da hierarquia não existe. Não existe. São todos trabalhadores, todos diáconos, né? Por exemplo, tem o pessoal que fala assim, pastor, precisa de alguém para cuidar dos carros, né? Alguém para guardar, orientar e tal. Se tem essa visão, esse peso sobre você, está ungido, você vai fazer isso agora. Então, nasce mais um ministério. Mas, e como qualquer outro ministério, ele falou assim, é normal você chegar algum dia e ver algum dos pastores cuidando dos carros, porque é o ministério, está ajudando o outro ministério, né? Então, tipo assim, essa questão de hierarquia não existe, não deveria existir em lugar nenhum, né? Na verdade, Gisele, eu vou falar uma frase que talvez seja uma frase de efeito. Só existe hierarquia em lugares onde o líder principal é doente. É só ali que vai existir. Olha, tem muito líder doente. Então, o apóstolo consegue chegar numa igreja e identificar algumas deficiências, assim. Já chegou em algum lugar que tem que chamar o pastor para lá, filho? Passa a pá aqui. Pior que isso. O ano passado, o ano retrasado, fui ministrar numa igreja, fui chamado para ministrar numa igreja. E é muito difícil isso acontecer. Não enche uma mão quando aconteceu. Deus não me deu a mensagem para pregar. Falei, Senhor, mas eu preciso entender. Ele falou, vai e lá eu vou te dar a mensagem. E havia uma mensagem, eu tenho um iPad onde eu guardo todos os meus esboços de mensagem. E havia uma mensagem que eu havia pregado há algum tempo atrás, uns 5, 6 anos atrás, chamado 7 motivos que causam a frieza espiritual, que inclusive vai ser um tema de um próximo livro que eu estou começando a escrever agora. Né? 7 motivos que causam a frieza espiritual. E na hora que eu cheguei na igreja, louvor rolando, né? Uma igreja pequena, não era uma igreja grande. E o Espírito Santo falou para mim, prega essa mensagem. Eu falei, Senhor, mas como é que eu vou pregar essa mensagem na igreja dos outros? Por isso que o apóstolo, muitas vezes, ele entra num conflito. Mas como que eu vou pregar uma mensagem dessa? Ele falou, prega. Como obediente, né? Sensível ao Espírito. Por isso que a gente precisa estar sensível ao Espírito, não é pregar por pregar, não é pregar uma palavra que vai agradar a igreja, é pregar na direção do Espírito. E eu subi e preguei, falei para a igreja, ele falou, olha, não sei o motivo, mas Deus mandou trazer essa mensagem e comecei a pregar. Na hora que eu terminei a mensagem, eu fiz apelo, até o casal de pastores ficou de pé. Que coisa. Quem estava passando por frieza espiritual. 100% da igreja ficou em pé. Que coisa. Tem noção que 100% da igreja ficou em pé? Porque a igreja inteira estava vivendo um dos 7 pontos que estavam causando a frieza espiritual. E ali a gente pôde proclamar cura. Oramos com o pastor, com a esposa do pastor. Depois eu sentei com o pastor. Fui entender. O pastor com problema no casamento. Problema com filha. Tinha uma filha, problema com a filha. Né? Esse problema ele não estava conseguindo equalizar. E aí a esposa, você sabe que as mulheres elas são totalmente sensíveis, né? O pastor tendo que trabalhava secularmente, aí depois do horário tinha que dar atenção para a igreja e a família estava ficando se sobrasse era para a família. E o que acontece? Quando o líder não está bem, toda a igreja sofre. Por isso que Paulo, das recomendações de Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo é o quê? Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Primeiro você cuida de você e depois do ensino. Fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Mas não é salvação no quesito ir para a eternidade. Salvar a alma, né? Mas salvar a alma, coração. Né? Porque salvar não depende do líder. Salvar depende de Cristo. Sim. Mas por que Paulo está falando que o líder vai salvar? Não é que ele vai salvar, mas vai privar a pessoa de cair, né? De sucumbir na fé. Entendeu, pastor? Então, o apóstolo, quando a gente vai ministrar em igrejas e Deus ele nos permite ir, você consegue identificar sim. A gente, logicamente, não fala de púlpito, mas muitas vezes a gente chama o líder e fala assim, viu, alguma coisa, assim, a gente ora com o líder, oferece suporte, não basta você apontar o problema, né? Você tem que oferecer o suporte. É onde entra a nossa igreja. Hoje ela tem uma plataforma, nós chamamos de plataforma apostólica. Então a gente oferece material para discipulado, a gente oferece material para preparação de obreiro,
Né? E tudo para dar suporte para essas pessoas. Exatamente, para essas igrejas e para esses líderes que muitas vezes estão aí sem destino, né? E você sabe que para quem não sabe para onde vai, qualquer ilusão serve, né? Nesse tempo de cuidado com as igrejas e pastores, pastoreando outros pastores, o pastor já teve algum case triste de a igreja teve que fechar, o pastor teve que desistiu? Já tive aquela história. Na verdade, o pastor descobriu que ele não é pastor. Deus não chamou ele para abrir igreja. Eu tenho um pastor conosco lá, sim. Meu filho na fé, pastor Daniel, né? Ele era líder de uma igreja, de uma comunidade local lá. E ele carregava uma frustração terrível porque ele precisou fechar o ministério, né? E aí andou por alguns ministérios na cidade, tentando buscar uma filiação, tentando se encontrar. Só que, como você disse, quando o pastor vai para uma igreja de outro pastor, né, há aquele negócio, né? O que ele veio fazer aqui? Porque sabe que, como você identifica um pastor? Ele tem medo de outro pastor, né? Vai roubar minhas ovelhas, né? E ele chegou lá na nossa igreja, por exemplo, a pessoa, quando ela quer ser membro da nossa comunidade, a gente tira o fardo do título. Fala assim, caminha com a gente, vamos andar junto. Vamos andar junto e você vai se descobrir, você vai entender o teu ministério. Isso ajuda a definir o perfil dela, né? Entendeu? Aí nós temos uma escola, né, chama ECAM, Escola de Capacitação Ministerial, que todos aqueles que vão trabalhar conosco no ministério obrigatoriamente passam por esse curso. São 9 meses de curso, ou seja, a pessoa fica 1 ano na comunidade, às vezes até mais, porque se ela chegar no meio do caminho, ela vai ter que esperar começar a escola para depois ela começar a fazer qualquer coisa na igreja, né? Porque, Gesiel, eu falo para todo mundo, qualquer membro que chega na nossa igreja, a sua vida vale mais do que aquilo que você faz. Então, eu primeiro quero cuidar de você. Depois, quando você tiver cuidado e você entender né, entender quem você é em Jesus, o teu ministério vai se tornar mais leve. E é uma verdade. Eu falo para você, hoje nós temos uma comunidade com 300 pessoas e eu posso falar para você, é uma igreja que não tem problema. Esses problemas comuns de igreja, de disputa de cargo, quem é melhor, quem é o pior, eu não tenho esse problema na nossa comunidade. Glória a Deus. Não tem. Olha lá, com isso acho que vai mais gente para lá, hein? Qual que é o endereço? Vai lá e você vai ter bastante problema daí. Então a gente oferece suporte, além de oferecer o quê? Eu não gosto muito do termo cobertura, entendeu? Graças a Deus. Eu não gosto. Por quê? Porque cobertura fala de alguém que está em cima. Uhum. Cobertura é o que está por cima. Eu gosto muito de paternidade, porque Deus trabalha com paternidade. Deus é pai, entendeu? Por mais que ele seja Senhor, e ele é Senhor dos senhores, mas ele vai dizer que ele é o nosso pai. E Jesus, quando ele vai nos ensinar a orar, ele não nos ensina a chamar Deus de Senhor. Ele nos ensina a chamar Deus de pai. Tanto que a principal oração, ele diz o quê? Pai nosso, que está no céu. Apóstolo, esse é o primeiro livro? Esse é o segundo. Segundo, qual que é o primeiro? O primeiro é Ziba versus Mefibosete, o caráter da verdadeira adoração. Ah, é? E como que o pessoal pode adquirir? Se você pode entrar no link da bio no meu Instagram, @APRodrigoOliveira. Ali vai ter o link da bio, você clica naquele link da bio e ali vai cair no WhatsApp da nossa secretária, e a secretária, você pode comprar lá, ela vai te passar o Pix, tudo certinho, e aí você passa o endereço e a gente encaminha via correio para você. O governo dos 5 ministérios é uma visão, né, sobre os ministérios do corpo, baseado em Efésios capítulo 4. Efésios 4:11. Que é necessário para a igreja, para a saúde da igreja, né? É a saúde do corpo de Cristo. Concluindo os 5 ministérios, Efésios 4:16. O corpo se edifica em amor e cresce, juntas e medulas, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. É Deus que promove o crescimento. Quando eu entendo isso, Gesiel, eu não preciso, como a gente estava conversando agora há pouco, eu não preciso de método de crescimento, eu não preciso de firula, eu não preciso de campanha, porque Atos 2:46 que fala, e o Senhor ia acrescentando à igreja o número daqueles que iam sendo salvos. É Deus que acrescenta. Amém. É Deus que dá o crescimento da igreja. Mas como ela cresce, porque não é só crescer em número, mas ela se edificar em amor.
é não ter problema. Ou não é não ter problema, na verdade é você ter um monte de ser humano maduro. Onde ele teve o problema, é o que acontece na nossa igreja. Eu tive o problema, mas eu vou sentar com você e vou resolver com você. E o líder, muitas vezes, ele vai ficar sabendo só depois. Né? É o que acontece na nossa igreja. Às vezes a gente está conversando com o casal, com o pastor. Aconteceu isso, aquilo, mas já resolveu porque consentou, conversou, se perdoou. Maturidade. Né? E como que se gera maturidade? Atos 2,42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é o apostólico. Às vezes tem muito partir do pão, né, apóstolo? E pouco oração, né? Entendeu? Crente gosta de partir o pão. Exatamente. Apóstolo, se fosse essa a oportunidade última de você dar as suas últimas palavras para o teu povo, olhando para aquela câmera ali, quais palavras você diria do seu interior, das suas vísceras, né? Texto bíblico. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia que tudo que nós falamos aqui, logicamente, o pastor Gesiel e eu, nós falamos a respeito do corpo de Cristo, da administração da igreja e tudo mais. Mas nada disso é funcional se não houver o governo do cabeça. E a cabeça da igreja é Jesus Cristo. É nele que nós precisamos crer, é nele que nós precisamos confiar, é nele que nós precisamos servir, é ele que nós precisamos servir, aliás. E eu quero dizer para você, se em algum momento você se frustrou com a igreja, acontece muito isso hoje, se frustrou com algum líder, né? Você está ferido, com a sua alma machucada, com a sua alma ferida, em algum momento você se perdeu. A minha orientação para você é, volte para a igreja. A igreja não salva ninguém, mas toda pessoa que Deus salva, Ele conduz a uma igreja. A igreja local, ela é a expressão do corpo de Cristo, ela é a expressão do amor de Deus. A igreja ela tem que oferecer a paternidade de Deus. Então, se em algum momento você não oferecer, você não recebeu isso, e você recebeu alguma ferida, eu falo para você, volte para a igreja, crê no Senhor Jesus. Eu não vou dizer para você que a sua vida vai melhorar, porque o evangelho ele não foi estabelecido para melhorar a sua vida, mas para transformá-la. Entendeu? O evangelho não melhora a nossa vida, ele nos transforma. Entendeu? É de glória em glória. Glória em glória é transformação. Amém, querido? Então, que a sua vida seja impactada pela fé. A fé é o fundamento de tudo que nós falamos aqui. A fé é o fundamento principal da vida cristã. Então, crê no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Volte para a igreja. Procure uma igreja. Não vou falar para você procurar uma igreja por perto da tua casa, mas procure uma igreja próxima da Bíblia. Eu tenho certeza que aqui em Bauru tenho muitos amigos aqui. Se você for de alguma outra cidade, eu tenho certeza, peça para o Espírito Santo direcionar você para uma igreja, volte para a igreja. Se você nunca esteve, eu falo para você, procure uma igreja, onde você possa estar, porque Jesus e igreja é uma pessoa só. Não existe pessoa que está com Jesus fora da igreja. Eu costumo dizer que membro fora do corpo é membro morto. Então, busque o Senhor para a sua vida, busque o Senhor para a sua casa. Estamos, acredito que numa reta final da consolidação dos tempos e das épocas. E esse é um tempo que nós precisamos firmar a nossa fé, firmar as nossas estacas. E eu quero declarar uma palavra para você. Há muito em Deus ainda para a sua vida. Há muito em Deus ainda para a sua vida. Há muito em Deus ainda. Amém. Há muito em Deus ainda. Glória a Deus. Então, nada acabou, nada chegou no fim. Tudo que você passou ou está passando faz parte de um processo para que Deus... Por quê? Porque Deus ele primeiro faz em você, para depois ele fazer através de você. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, pastor Gesiel. Muito obrigado pela oportunidade, por esse bate-papo. A honra é nossa. Tremendo, maravilhoso, tá bom? E agora, Nath, muito obrigado por tudo, viu, queridos? Apóstolo, pede pro pessoal se inscrever no nosso canal aqui para ajudar a gente. Opa. Imagina se só, inscreve aí. A palavra do apóstolo, hein, gente? Como que chama o canal? Luz para as Nações, no canal no YouTube, né? Então, se inscreva no canal do YouTube, aperta o sininho para você receber as notificações, amém? E também curta, com certeza, o pastor Gesiel e a Nath, eles têm aí
O Instagram, cadê o Instagram da igreja? É Luz para Cadê o as Instagram? Nações. Instagram, Luz para lá, ó, @Luz para as Nações Brasil. Por que você, viu? Só você não se inscreveu ainda. Se você não se inscrever, só você não vai se inscrever. Tá na hora, poxa Tá vida. todo mundo lá. Apóstolo, muito obrigado. Obrigado pelo presente, né? Eu que agradeço. Já recebi o meu antecipado e com a dedicatória aqui autografada. E ainda recebemos aqui alguns para sortearmos. Será sorteado, você pode ser sorteado. Muito obrigado, apóstolo. Eu que agradeço. Uma honra Pastor enorme Gisiel. recebê-lo aqui. A honra é toda nossa. Um abraço para a patroa, para a pastora, para a profeta. Ela é profeta? Profeta. Deus abençoe a Juliana, né? Juliana. Profeta Juliana da igreja. Deus abençoe vocês e o Ministério Comunidade Shalom, uma comunidade abençoadíssima, cheia do poder de Deus. E nós ficamos muito felizes. Amém, querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus Shalom. abençoe. Shalom.